Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo ao canal. Para quem nos acompanha aqui, esse canal é dedicado a fazer intersecções entre arte, ciência e filosofia. E, como sempre, aqui o objetivo é apresentar temas, conceitos, autores contemporâneos, problemas, dilemas contemporâneos, mas sempre de um modo em profundidade, Esse aqui é um dos diferenciais aqui do canal. E também não só contemporâneos, mas tentar também fazer às vezes alguma historicizar, os conceitos, posicionar os problemas dentro também de uma perspectiva histórica e também recuar e trazer as tradições, às quais esses conceitos pertencem, como que foi esse debate ao longo do tempo. Então, dentro desse objetivo, hoje eu quero trazer o conceito de antropoceno. Esse é um conceito que eu tenho estudado já faz algum tempo. Eu costumo dizer que daqui poucos anos, no máximo daqui 10 anos, nós já estaremos vivendo em um mundo antropocênico, e isso não é um palavrão, não é uma palavra simplesmente científica ou restrita aos intelectuais e aos cientistas. Quando eu digo que nós estaremos em um mundo antropocênico, quer dizer que essa é uma palavra que vai estar no noticiário, na mídia, no cotidiano, estaremos ouvindo isso o tempo todo, em vários aspectos. Por quê? Porque o mundo está caminhando já para uma alteração, que é uma alteração da Terra, como um todo, e essa alteração, que tem como um dos impactos centrais o humano, O humano é um dos impactantes centrais da Terra como um todo, disso que nós chamamos de sistema Terra. Depois eu vou falar sobre isso, e tem outros vídeos aqui que abordarão essa questão do sistema Terra e da ciência do sistema Terra, que é uma ciência nova que tem se construído. Então, esse ou seja, os impactos antropocênicos, essa nova época da Terra, ela vai nos exigir que nós tenhamos aí uma consciência do que está acontecendo. Não vai ser uma coisa facultativa, Nós estaremos aqui o tempo todo acossados, sob injunções, forças, potências da natureza, da Terra como um todo, e aí nós não haverá simplesmente uma questão, vamos ou não vamos chamar de antropoceno essa nova época, Nós já estamos vivendo nela, mas nós já estaremos cada vez mais. E aí vocês vão perguntar, bom, por que nós estamos vivendo, mas por que isso ainda não... Então nós estamos no antropoceno? Então, do ponto de vista científico estrito, nós estamos prestes a ingressar nessa nova época da Terra, Eu quero sempre chamar atenção para isso. Nós não estamos falando de epocalidades e épocas humanas, nós estamos falando de épocas da Terra. Esse termo ele foi cunhado num artigo por Paul Crutzen no ano de 2000, e esse termo acabou sendo lançado por um artigo assinado por Crutzen e Eugen Stroemer, que é um biólogo. Então temos aí 23 anos já em que esse termo está circulando, embora desde o século XIX, alguns geólogos naturalistas alemães já levantassem e já de uma certa forma datificassem, já estivessem ali tentando levantar dados sobre o impacto da Revolução Industrial, e sobre o impacto humano na natureza, na Terra, Isso já é algo que vem sendo desenvolvido. E aí, então, no sentido da oficialização desse termo, isso já está sendo encaminhado. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental do Clima, que é uma das comunidades de compartilhamento científico mais importantes do mundo, tem sempre atualizado esse debate em torno do antropoceno, e há diversos protocolos, diversos critérios e parametrizações e medidas de toda a comunidade científica mundial, envolvendo várias ciências como a biologia, a antropologia, a paleontologia, a química, a física, a matemática, a estatística, a climatologia, ou seja, isso é que são as ciências do sistema Terra.
E existe um debate aí já ao longo de 20 anos em torno da oficialização desse termo. Agora é questão de pouco tempo, talvez daqui poucos anos esse termo já vai ser oficializado. E ele só não o foi, por quê? Porque existe uma criteriologia muito rígida, né, nesses encontros internacionais e nesse debate internacional, e essa criteriologia é que ela faz com que os cientistas sejam muito parcimoniosos, ou seja, eles não publicam dados sem que esses dados não tenham uma extrema checagem, uma extrema acurácia aí de investigação, de checagem, de confirmação empíricos, né? E por isso nós ainda podemos dizer que nós estamos já com o pé, né, na oficialização desse termo, mas que nós já vivemos já impactos já dessa nova época da Terra, que é o que nós vemos na mutação climática, né, gente? Não precisa falar muito, não precisa usar muitos jargões científicos para a gente saber, né? Basta ter um pouco de bom senso e observar um pouco as alterações que nos cercam aqui no Brasil, por exemplo, né? Impactos diretos, né? Sempre no começo, fim do ano, nos momentos de maior pico de calor. Nós temos visto isso, presenciado isso, né? Não preciso nem enumerá-los aqui e ficar citando um por um, e isso quando no noticiário, né, na mídia, de um modo geral, que nós temos visto, né? Temperaturas altíssimas na Europa, incêndios devastadores na Austrália, mutações, né, de degelo das calotas polares, alterações de clima na Índia, né, processos de savanização, né, e processos de erosão de ecossistemas na África, toda a questão da Amazônia aqui, né, a desertificação da Amazônia, né, que se continuar do jeito que está, pode haver um processo de savanização, desertificação da Amazônia. Isso eu quero trazer, aos poucos a gente vai trazendo aqui dados, né, tudo muito grande, dados e abordagens para a gente entender como isso ocorre, porque isso pode parecer uma coisa de outro planeta, uma coisa muito distante, mas na verdade ela está muito mais próxima do que nós imaginamos, e eu quero aqui nesses vídeos conversar um pouco sobre isso, né? Então assim, então vocês devem ter percebido que eu falei o tempo todo aqui do antropoceno como uma nova época, né? E não como uma nova era. Isso tem razões de ser, não é só como em ciência e em filosofia, né? Um termo nunca é só um termo, o termo ele tem várias implicações, e tanto na ciência quanto na filosofia, se nós ajustamos, né, a acepção de um termo, a especificidade de um termo, na sua tecnicidade, ele tem uma abrangência que é X. Mas se às vezes nós alteramos um pouco essa valência, ele começa a ter uma outra abrangência Y. E ele pode então abarcar, né, realidades e ter implicações e impactos na compreensão da realidade, diferente daqueles, né, que se nós o tivéssemos definido de outra maneira. Então, isso que em epistemologia, em teoria do conhecimento, né, em epistemologia, que é a teoria do conhecimento, uma das linhas da filosofia, nós chamamos de estabilização do conceito. Então, a estabilização de um conceito é quando nós conseguimos averiguar e ajustar, sim, as diversos critérios, né, as variáveis envolvidas nesse conceito, para saber, assim, qual campo da realidade, qual campo cognitivo, né, do pensamento ele recobre, e como nós podemos usar esses conceitos para poder compreender os fenômenos. Então, quando a gente fala de época e não de era, isso tem alguns aspectos e alguns motivos para isso. O primeiro deles é que em ciências humanas, né, eu falo nós porque eu venho das ciências humanas, embora eu tenha migrado aí para outros caminhos, né, esteja trabalhando na área de comunicação e muito na área das intersecções, né, e da interface entre várias ciências. Às vezes eu tenho estudado mais ciências duras do que as ciências humanas, as chamadas hard sciences, né, as ciências da natureza, né? Não é muito bom falar de ciências duras, porque senão parece que as ciências humanas são ciências moles, né? Não tem nada de mole, é muito difícil fazê-las também. Mas é as ciências da natureza. Então, em ciências humanas, nós temos uma certa flexibilidade para definir
as categorias, né, a realidade, justamente porque a ciência humana ela é mais plástica, ela é mais permeável, ela não é uma ciência exata. Então, às vezes, por exemplo, se fala, né, da era de Gutenberg, a era da internet, a era das revoluções, né, a era, né, da industrialização, a era dos empregos, né, a era da computação, né, e etc. E por que que isso é empregado de um modo um pouco metafórico nas ciências humanas? Porque o conceito de era, ele diz respeito sempre a milhões de anos, né, do ponto de vista das ciências da Terra. Vou falar aqui sempre as ciências da Terra, então a gente já vai imaginar todas essas ciências que eu mencionei antes, né, e muitas outras que dizem respeito à Terra, à totalidade da Terra entendida como um sistema que coere, né, e que articula infinitos subsistemas dentro de si. Então, quando a gente fala de era, nas ciências do sistema Terra, a gente está falando de milhões de anos, de processos que têm milhões de anos. E o que a gente está tratando aqui especificamente, quando a gente fala de antropoceno? Nós estamos tratando de uma época. Mas veja, época, do ponto de vista das ciências da Terra, não é uma coisa também pequena. Nós estamos, então, numa época que é a época do Holoceno. O Holoceno tem 11.500 anos, 12.000 anos, entre 12.000 e 10.000 anos, né? Mas mais especificamente entre 12 e 11.000 anos. E essa época da Terra, né? Não estou nem entrando em quesito de história humana, estou falando de história, nós estamos falando o tempo todo da Terra, né? Da Terra, né? Da geologia, da biologia, desse chamado sistema Terra. Então, durante esse período, 12.000 anos atrás, foi um momento que houve uma estabilização da vida na Terra. Da vida também, não estou falando dos humanos, estou falando da vida como um todo e da Terra como sistema. Essa estabilização, ela foi muito oportuna e não é por acaso que 10, 12.000 anos é o momento do sedentarismo e da agricultura. Quando o Sapiens ele consegue perceber e aproveitar esse momento, né, essa oportunidade dessa estabilização da vida, e a gente começa a construir isso que nós chamamos de civilização. Então veja, a civilização humana ela está praticamente encaixada dentro do Holoceno. Ela começa com o Holoceno e aí nós temos que tomar cuidado para que ela não termine com o Holoceno, ou seja, paradoxalmente a civilização humana seja empurrada para uma catástrofe, para um desastre e para sua extinção ou até mesmo o extermínio, a extinção do Homo sapiens sobre a face da Terra, à medida em que o humano está impactando a Terra e nós estamos saindo desse regime, né, dessa demarcação que é o Holoceno. Holos em grego quer dizer totalidade, né, e seno em grego é nova, né? Então é uma nova totalidade, essa que é a ideia. E a integração de todas as formas de vida, não tem extinção de dinossauros, não tem cataclismos, não tem meteoros e asteroides colidindo com a Terra, não tem movimentos de placa tectônica, não existe, não tem o chamado a chamada expansão dos continentes, né? Que antes se tinha uma espécie de protogeia, como diz o filósofo Leibniz, e lá desde os estudos, do começo dos estudos da Terra, da historicidade, né, da história da Terra, lá no século XVII, com Hooke, Leibniz, Giambattista Vico, no século XVIII na Itália, né, se tinha já essa noção de que talvez houvesse aí uma protogeia, ou seja, uma espécie de Terra unificada. E isso só no século XX, na segunda metade do século XX, é que foi confirmado, mesmo que a deriva dos continentes, né? Essa aqui é a expressão, que é quando a separação, né, brutal dos continentes e a abertura para a possibilitação dos oceanos e tudo mais. Então, ou seja, o Holoceno não tem nada disso, né? O Holoceno é um dos momentos de maior paz da Terra entendida como sistema. E, curiosamente, ao longo dessa paz, o ser humano sapiens obteve êxito. Ele construiu a civilização, paradoxalmente também, durante muitos milênios,
o Homo sapiens guerreou entre si, né? Se destruiu, se escravizou, né? As culturas, as religiões e as sociedades algumas delas quase se exterminaram entre si, sendo que na verdade a gente tem aí um intervalo, né, da história da Terra que é extremamente propício, extremamente raro nesse planeta e nesse sistema comburente, combustível de grandes catástrofes e de grande movimento tectônico, geológico, biológico, atmosférico que é a Terra, né? Mas enfim, isso eu queria só posicionar o termo, né, esse estudo, e num próximo vídeo a gente vai abordar com mais calma e vamos aí, camada por camada, aprofundando um pouco mais esse conhecimento sobre o antropoceno e o que ele significa. Um grande abraço e até mais.